Cumprimentá-los novamente para que possamos todos retribuir a saudação. A paz do Senhor, irmãos? Amém. Amém. Agora ficou excelente. Vamos ficar de pé? Se você puder, é claro. Não tiver nada que o impossibilite de ficar de pé. Abram suas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia, levante-a, por favor. Que bênção que essa igreja tem o bom hábito, o bom costume de andar aí com a sua Bíblia na mão. Evangelho que escreve Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga, espere. Não escutei nenhum espere. Vocês escutaram? Então, não vou esperar. Diz assim o texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Assentai-vos. Bom, eu quero agradecer imensamente a Deus por esses 14 anos pregando aqui no Projeto de Vida. Mas nesses 14 anos, eu nunca fiz a abertura do Projeto de Vida, que sempre era do pastor fazer a abertura. E com grande alegria aqui estou. E quem está feliz por estar no primeiro dia do projeto? Quem vai estar aqui os 12 dias? Acho que umas mãos não levantaram. Mas seria bom que todos viessem e comparecessem ao projeto de vida. Porque eu sei que tem grandes coisas maravilhosas para Deus fazer na vida de cada um nesse ano novo. Assim eu creio e eu também sei que você crê. E não poderia jamais deixar de enfatizar a minha alegria agora como mãe de ver os meus 2 filhos aqui presentes, Lucas e Mateus, que não congregam aqui, e minha linda nora, como toda vez eu falo. E também de ver aqui as minhas irmãs que estão congregando aqui conosco, trabalhando aí na porta, como a Edilene, Linda, Vanusa,
E meu coração hoje ficou mais feliz ainda, por estar vendo ali meus pais. Levanta a mão, pai. Minha mãe. Não pensei que minha mãe viesse hoje, mas ela está aqui. Isso me alegra muito. Que Deus te dê saúde, minha mãe. É isso que eu peço. Bom, pegaram o material? Todos pegaram? Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema que está aí, que diz assim: orando corretamente, no nome de Jesus, você será o quê? E quem deseja ser ouvido? Mas para ser ouvido precisa de orar, precisa de falar, precisa de abrir o coração, rasgar a alma. Diante de quem? De Jesus Cristo. Porque tem a oração correta? Tem. E a oração correta é a que nós fazemos, não somente aqui no templo, mas nós fazemos nas nossas casas, onde nós estamos, seja em pensamento, seja em oração. Nós estamos sempre falando em nome de Jesus. Nós oramos em nome de... E quando a gente ora em nome de Jesus, esse nome tem poder. E o poder e toda a autoridade está nesse nome precioso, Jesus Cristo. Quando eu pensei no que falaria hoje aos irmãos, em alguém que clamou, em alguém que pediu, e foi ouvido. E olha que ele foi ouvido imediatamente. Ele não fez uma oração longa. Ele não fez aquela oração toda rebuscada. Ele não se colocou de joelhos. Ele apenas clamou numa frase que eu sempre tenho dito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje, para subir nesse púlpito, eu disse várias vezes: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma frase tão simples, mas ela tem tanto poder. Estava embutida de tanta fé, de tanta vontade, de tanta perseverança, que Jesus o ouviu e o atendeu. E o mesmo Jesus que ouviu Bartimeu está aqui para ouvir você. Você sabe por que ele está aqui para ouvir você? Porque Bartimeu, ele tem um significado muito lindo no que se refere ao significado desse nome. Partindo ali do aramaico, essa palavra bar significa filho de. Então ele era filho de quem? De Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. E você sabe que ele era filho de Timeu. Eu sou filha do Aglimar. Mas se eu falar Aglimar, ninguém aqui vai saber. E às vezes, se você chama ele de Aglimar, é capaz de ele olhar para o lado e perguntar: quem que você chamou? Porque ele é conhecido pelo apelido Dedê, filha do Dedê. Mas eu não sei quem é o seu pai, genitor, mas eu sei que você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você crê em Deus, você pode ter certeza que o seu pai está pronto para te ouvir quando você falar. Aí eu fiquei pensando, de que título eu colocaria aqui dentro desse tema. E o Espírito Santo de Deus me fez pensar. E eu quero que você olhe para alguém que está aí do seu lado. Tem alguém? Tem ou não tem? Tem, né? Então olhe para a direita, para a esquerda. Ninguém está torcicólogo, dormiu bem à noite.
está em paz e sossegado. Diga para quem está aí sentado contigo, diga assim: perfume sua Jericó com o incenso de suas orações. Vamos falar de novo. Perfume sua Jericó com o incenso de suas orações. Eu não sei se você já orou hoje em sua Jericó. Quem já orou hoje em sua Jericó? Talvez você vai dizer: missionária Adriana, eu não orei na minha Jericó porque eu não moro em Jericó. Mas Jericó, essa cidade que Jesus entra e depois vai sair com a grande multidão e na saída vai encontrar com Bartimeu assentado à beira do caminho, é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela fica perto ou às margens do Jordão, a oeste do Jordão. E essa cidade também tem um significado de um nome que diz o quê? Jericó, a cidade do bom perfume, a cidade perfumada. Jericó, a cidade que traz o quê? Fragrância, um cheiro agradável. Por outro lado, quando você olha para Jericó, você vai ver que dentro da geografia de Jericó, dessa cidade mais antiga do mundo, também é conhecida como a cidade das palmeiras. Então, quando eu penso na minha Jericó, onde eu devo orar, essa Jericó é hoje a casa de Deus. Não tem um lugar que tem mais o cheiro e o bom perfume de Cristo do que aqui neste lugar. Essa Jericó hoje, que é a nossa igreja, é aqui que nós derramamos os nossos incensos de orações sentados nos bancos. É aqui que nós oramos e pedimos a Deus milagres. E quantas vezes esse Deus tão poderoso já fez milagres aqui dentro. E continua fazendo. E vai fazer. Porque Ele não é Deus que minta e nem filho do homem que nos engane. Tem promessas para todo aquele que entra nesses átrios, clama e pede socorro por Ele, porque Ele atende aquele que clama e ao aflito Ele ouve as suas orações. A gente tem que orar aqui na nossa Jericó, mas a gente também tem que orar nas outras Jericós. Na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, onde você for, ali é uma Jericó que você pode o quê? Clamar a Jesus Cristo. E Ele vai te ouvir. Porque as suas orações diante de Deus, elas são como um bálsamo. Elas são como um incenso. Por isso que o Salmo 141, ele vai dizer isso. Ele vai dizer: suba, 141 versículo 2. Suba as minhas orações diante da tua face. E as minhas mãos levantadas em sacrifícios à tarde. Então, suba suas orações hoje, diante da face do Senhor. Que as suas orações, esse incenso aromatizado, esse cheiro agradável às narinas de Deus, você pode apresentar hoje as suas orações, amanhã as suas orações, e não só de tarde. Porque eu quero colocar diante de Deus, dia e noite, as minhas contínuas orações. Mas quando Jesus entra em Jericó, Ele vai encontrar ali uma grande multidão. E hoje nós estamos aqui numa grande multidão também. Onde Jesus ia, Ele era acompanhado de uma grande multidão. Essa multidão entra com Jesus. Essa multidão depois vai sair com Jesus Cristo da cidade de Jericó. E era tão bom, mas era tão bom, e continua sendo tão bom, tão maravilhoso, entrar e sair ao lado de Jesus Cristo. Todo mundo queria estar perto dele. Toda a multidão queria que ele olhasse, que ele visse, que ele os escutasse. E quanta gente que teve uma honra, uma glória tão grande como Jairo, de poder receber ele debaixo do seu teto. Ele era a pessoa e continua sendo a pessoa mais importante da minha vida e também a da sua vida, porque Ele é Senhor da sua vida.
Então você tem que entrar em Jericó acompanhado de Jesus. Você vai sair de Jericó acompanhado por Jesus. Você vai andar durante 2026 acompanhado por Jesus. Onde você estiver, Ele tem que estar junto com você, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas não adianta também você entrar em Jericó, porque todo mundo que viajava, que tinha uma longa caminhada, quando chegava em Jericó era diferente de qualquer outra cidade. Porque lá, o caminho dos lados existia o quê? Palmeiras. E as palmeiras traziam o quê? Sombra, refrigério. E é tão bom, quando a gente está cansado de uma jornada, a gente encontrar sombra. E aquele que ora, diz o Espírito Santo aqui neste lugar, nunca vai te faltar sombra. Nunca vai te faltar descanso, nunca vai te faltar refrigério, porque a sombra do Onipotente, debaixo dela você pode descansar e descansará seguro. E descansará protegido. Eles queriam a sombra das palmeiras, mas eles também, quando entravam em Jericó, além da sombra, tão importante, quando eles olhavam para as palmeiras, dependendo da estação, eles iam comer, porque poderiam colher tâmaras. Quem aqui gosta de tâmaras? Difícil é comparar as tâmaras. Difícil é comprar, mas que tem um gosto maravilhoso. Só que quem anda com Jesus vai ter sempre uma estação de frutos. Na pior seca da vida, na pior angústia, adversidade, anda com Ele, caminha com Ele, pede para Ele, que Ele vai te dar o sustento. Ele vai te dar os frutos necessários para você viver. Os seus celeiros não vai faltar comida. Dentro da tua casa vai ter abundância. E quando você não tiver, Deus vai colocar alguém na sua vida para te ajudar, para te estender a mão no dia da adversidade. Porque eu sei que Deus cuida daqueles que andam com Ele. Tinha tudo isso. Eles entraram em Jericó e tinha tudo isso. A multidão queria sombra, a multidão queria frutos. E hoje a multidão que anda atrás de Jesus em Jericó, fora de Jericó, nos caminhos, também quer sombra. Também quer sossego. Também pede segurança. Também pede milagres. E também pede vitória. Mas eu sei que Deus vai fazer tudo por nós, segundo a sua vontade. Mas que nada vai nos faltar. Nem hoje, nem amanhã. Porque aquele que diz para a gente confiar nele, está aqui para dizer que você pode confiar que não vai faltar. Se a multidão tinha desejo, ela continua tendo. Mas eu acho interessante que o Bartimeu, o filho de Timeu, não estava à entrada, nem quando Jesus entrou, e nem tampouco quando Jesus sai de Jericó. Ele está mais afastado, sentado à beira do caminho. Sabe o que Jesus me disse nesta noite? Eu quero dizer a você que os seus sonhos, os seus pedidos têm valor. O seu clamor Deus ouve. As suas petições Deus escuta. Porque Ele não tem ouvidos agravados para que não possa te ouvir. E nem os braços encolhidos para que não possa te alcançar. Mas Jesus tocou no meu coração para dizer que nós de Jericó, que estamos no meio da multidão que pede, da multidão que implora, nós também precisamos dar uma olhada para quem está do outro lado, numa situação muito pior do que a nossa. E que às vezes nós não enxergamos, nós não vimos, nós não contemplamos. Nós não escutamos e achamos que não são merecedores das bênçãos de Deus. Mas eu quero dizer que o meu Jesus, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Ele morreu por toda a multidão, mas morreu também pelos Bartimeus. Ele morreu por todos aqueles que um dia vão crer no seu nome. O clamor deles, a oração deles, tem tanto valor quanto a sua. O clamor deles
também escutado, assim como o seu clamor, que está no meio da multidão, que anda com Jesus. Eles têm o mesmo valor e são tão preciosos, assim como você é. E eu queria que em 2026 você fizesse uma oração que você nunca fez. Que você dissesse: Jesus, eu quero perfumar a minha Jericó com as minhas orações, com o incenso das minhas orações. Quero perfumar minha família, meus amigos, meus parentes, meus irmãos em Cristo. Mas Jesus, abra os meus olhos. Não me deixe passar de largo pelos Bartimeus que eu sempre negligencio. Por aqueles que eu olho e diz: caiu uma vez, caiu duas, mas não vai cair de novo. Levante sua mão. Vai ficar firme, vai. Deus vai te levantar. Porque Deus é um Deus de promessas. E Ele está aqui e te trouxe aqui. Porque todos esses que a gente não enxerga, que a gente não vê, que está sentado à beira do caminho morrendo, eles também têm uma voz para ser escutada. Às vezes não por você que não escuta, mas o Deus que morreu por eles, Jesus que morreu por eles, escuta. Que eu possa orar e dizer: Jesus, me faça alguém que leve a tua palavra para eles. Por que que a gente não pode ter esse clamor hoje de orar para aqueles que estão sem salvação? Para que eles possam andar no mesmo caminho, na mesma verdade que é Cristo. E vão andar. Porque nós vamos orar e nós vamos ganhar essas almas para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai ganhar seu parente, vai ganhar seu marido, vai ganhar seu filho. Você vai ganhar vidas e almas para Jesus se você clamar. E Deus vai te dar as ferramentas e o amor e a misericórdia necessários para isso. Deus vai fazer. Mas quando ele gritou, o que a multidão fez? Ouviu? Ouviu. E o que ela fez depois que ouve? Qual foi a atitude? Mandou que ele se calasse. Ah, mas tinha ali um mestre dos mestres. E o mestre dos mestres está aqui. Tinha ali Jesus Cristo, o melhor ensinador, o melhor profeta que eu já conheci. E que não vai nascer outro igual. Ele ouviu também. Só que ele olhou para a multidão que entrava e saía com ele e disse: a sua atitude, a atitude de vocês, não me agrada. Por isso, eu vou ensinar-vos uma coisa. E qual que é a lição? Chamem ele para mim. Jesus podia curá-lo? Podia. De onde estava? Podia. Mas Jesus falou: não vou curar de onde eu estou. Eu vou pedir para vocês que mandam calar a boca, que acham que os seus pedidos, as suas orações são mais importantes do que a dele, os seus desejos são imprescindíveis e os dele não. Vocês vão chamar ele para mim? E chamaram. E hoje Jesus está chamando você para orar, para ser alguém que vai ganhar muitas almas para Jesus e vai discipular. E a primeira coisa que Jesus ensinou quando ele vem, e eu quero que você diga comigo, diga assim: não faça de surto ao clamor que te incomoda. Você já se fez de surdo? Você já deixou de ouvir? Você não fez caso?
Quando alguém clama, quando alguém pede, o que você faz? E isso ficou dentro do meu coração, sabe? Por que a gente quer tanto que Jesus nos escute, que Jesus nos ouça? A gente chora. A gente diz: Senhor, onde tu estás que não me escuta? Eu tenho clamado de dia e de noite. Eu tenho ido para os montes, eu tenho ido para as orações de madrugada. O Senhor não tem me ouvido, o Senhor não tem me respondido, existe um silêncio. Mas o que incomoda Jesus não é o seu clamor, o que incomoda Jesus é o nosso silêncio. É os nossos lábios cerrados. É quando a gente não ora mais. Lá em Lucas 18, versículo 1 até o versículo 8, fala daquela viúva que ia todo dia importunar aquele juiz, pedindo: faz justiça por mim, faz justiça por mim. Até que ele atendeu, porque ele disse: eu não quero mais ser importunado por essa mulher, então vou atendê-la. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não abre o coração para Deus? A gente está vivendo hoje uma igreja que não ora, ou que ora muito pouco. Jesus está incomodado nos céus, não é quando todas as vezes você repetir a mesma coisa. Não é a sua oração de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos que está incomodando Ele, não. O que incomoda Ele são os servos e os filhos dEle que estão em completo silêncio. É o silêncio seu que fere os tímpanos de Deus. Porque Ele queria que a gente o quê? Orasse. Que a gente o incomodasse. Mas a gente quer que Ele nos escute. Mas a gente não se importa se Ele não escutar o nosso irmão. E tem tanto tipo de cala-boca hoje. A multidão mandou ele calar a boca, sim ou não?
a dor do outro tem que ser a sua dor também. A dor não se compara, a dor se ampara. Quem sabe seria muito melhor, nas jornadas difíceis que a gente passa, que a gente está clamando sozinho. Às vezes a gente nem tem voz mais para pedir. E é tão bom quando alguém ora junto com a gente. Quem já recebeu um áudio de oração no pior momento da vida? E que alguém diz: o Espírito Santo de Deus me incomodou para orar por você. E é só o Espírito Santo mesmo. É só Ele mesmo que vai fazer alguém na casa que Ele está lembrar de você. Orar por você, interceder por você e dizer: a sua dor, eu me importo com ela. Eu estou junto com você debaixo dessa carga. E eu sou capaz de levar a carga junto com você. Eu vou andar com você pelo caminho 1 milha, 2 milhas. Se você precisar de um amparo, se você precisar de um abraço, se você precisar de um aconchego, eu estou aqui. Isso faz toda a diferença, faz ou não faz? Faz a diferença, porque quem é servo de Deus sente as dores do irmão como se fossem suas. E ora pelo irmão como se orasse por você mesmo. Que ora por filho de uma irmã que está problemático, o filho nas drogas da prostituição, e é capaz de rasgar o coração e orar por esse filho como se orasse pelo próprio filho que está aqui dentro da igreja servindo a Deus. Porque o amor é isso. E só ora pelos outros, só sente a dor dos outros se tiver amor e misericórdia. Se tiver um coração igual a Deus, a gente consegue fazer isso. Então, tem muito Bartimeu aí com as suas dores. Não faça-se surdo quando ele vem falar das suas dores para você. Mas diga: eu vou orar por você, junto com você, andar com você. Isso vai passar, porque Deus vai te ouvir. Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunha tem que orar todos os dias. Segundo, que Jesus também dá uma lição para aquela multidão. E eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: não julgue a capa, mas enxergue quem está debaixo dela. A gente julga. Embora a Bíblia diz para a gente não julgar. Embora Mateus 7:1 fale: a ninguém julgais. Mas a gente julga. Quando Jesus o chama, as pessoas o levam até Jesus. No versículo 50, diz que ele levantou e ele largou, deixou a capa que ele estava. Ele deixou, ele mesmo deixou. E às vezes, a gente olha para Jesus e quer que Jesus nos veja, nos enxergue. Mas a gente não é capaz de enxergar alguém que está debaixo de uma capa de sofrimento. E às vezes a gente julga o sofrimento do outro. A gente acha N justificativas para dizer por que o outro sofre. Por que o outro padece? Por que a cura não vem? É dureza de coração, é falta de perdão, e a gente vai citando uma lista interminável. A multidão olhou para ele e disse: ah, esse Bartimeu, esse cego, esse sujo. O meu pedido, a minha oração, é que o Senhor tem que me ouvir. Eu sou o filhinho. Eu sou o filho que ora, o filho que dizima, o filho que participa dos cultos, o filho que está se matando dentro da obra. Se o Senhor tiver que olhar para alguém imundo lá fora, para alguém sujo, e tiver que dar uma prioridade, a prioridade tem que ser minha. E quanta gente não faz isso? Quanta gente diz:
olha para mim, sou temente fiel e íntegro. O Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me ouvir primeiro. Mas Jesus está falando que Ele ouve todos que clamam por Ele. Se a multidão não queria que Jesus o ouvisse, Jesus fez a questão de dizer: eu ouço. Eu não vejo Jesus perguntando para a multidão: o que queres que eu te faça? Mas foi para o Bartimeu, sujo, mendigo, maltrapilho, que ninguém olhava, excluído, jogado, é que Jesus faz essa pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Ai, missionária, são tantas coisas que eu já até esqueci, porque a minha lista é interminável. Jesus tem grandes coisas para fazer por cada um que está aqui nesta noite. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer. Mas, quando ele vem, Jesus diz para ele: você pode ser filho de Timeu, você é filho de Timeu, mas o seu pai Timeu não pode fazer nada por você, não pode dar a visão para você. Mas Jesus disse: eu sou o teu pai, e o teu pai, e o meu Pai Celestial vai te dar a visão. Torne a ver aquilo que o seu pai, que ninguém nesse mundo pode fazer por você. Você pode ter certeza que o seu Pai Celestial pode fazer até o impossível por você. Ele vai fazer o impossível por você. E não diga para alguém, para você orar. Você precisa, para Deus te ouvir, deixa eu tirar essa capa suja sua, deixa eu rasgar essa capa sua. A Bíblia diz: vinde como estais. Deixa eles vir, deixa eles clamar, deixa eles pedir, porque quem faz a limpeza não é você, quem limpa é a palavra. É a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, é ela que tem poder, é ela que restaura, é ela que salva, é ela que redime, é ela que faz vir sobre a pessoa arrependimento. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz isso, não é homem. Não é para tirar as vestes de ninguém, as capas sujas de ninguém, mas o sangue de Jesus Cristo, quando essa pessoa vem de encontro a Ele, o aceita, é purificado dos seus pecados, Ele mesmo joga a capa fora. E nem quer essa capa mais. E essa capa não vai fazer mais parte da vida dele. Então Jesus quer que nesta noite, abaixe sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração. Eu não sei que sofrimento que você está passando aí debaixo dessa capa. Qual o peso dela? Mas eu sei também que tem umas capas muito difíceis da gente vestir. Às vezes a gente é obrigado a vestir e a gente nunca quis vesti-las. Nunca procurou vesti-las. Mas está vivendo a capa do luto, a capa da perda. Quem sabe uma morte inesperada. E alguém está olhando para você, não está entendendo a dor, está querendo que você tire logo o luto, rasgue o luto logo. Mas tem tempo para todas as coisas. E eu sei que um dia Jesus ainda vai te vestir com capas e vestes de alegria. Hoje os olhos que choram vai ser os olhos que vai ter o maior sorriso, felizes, contentes. Porque Deus é que dá a vida e é Deus que tira a vida. Se você está debaixo da capa de uma enfermidade de décadas, já sem saída, sem solução, saiba que Jesus ainda é o Deus dos milagres. Ele ainda é o Deus da Bíblia. Se Ele quiser curar, Ele cura. Mas se Ele não curar também, Ele é Deus.
Deus eterno. E que neste 2026 você possa orar e clamar, não só por causa das suas capas difíceis de vestir ou de suportar, mas que você também possa olhar para aqueles Bartimeus pelo caminho e orar por eles, para que Jesus os alcance, para que essas vestes dos vícios, das drogas, de todo tipo de pecado e imundícia, você vai orar com eles, você vai mostrar para eles o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai tirar deles essas capas sujas e vai vestir eles com vestes limpas e purificadas no sangue do Cordeiro. Porque eles também têm um pedido para fazer para Deus, e Deus também quer o quê? Escutá-los. Deus vai escutá-los. Mas para Deus escutá-los, você também precisa falar com eles. A palavra de Deus aos ouvidos dele. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas para todos aqueles que orarem e confiarem em Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ficar de pé? Depois que foi curado, o seu grito foi ouvido, o seu clamor aceito. Fala que Bartimeu seguiu Jesus, caminho afora, estrada afora. Então eu quero que você diga: Jesus é o caminho, e eu sou como a palmeira plantada na casa do Senhor. Jesus é o caminho. Vai ser sempre o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu não sei como vai ser sua Jericó, a sua entrada e a sua saída em 2026. Mas eu sei que entrando e saindo, andando pelo caminho, Jesus vai estar com você. Vai estar do teu lado. Estando do teu lado, você estará muito bem. Você ficará bem. Apesar de tudo, você vai ficar bem. Apesar de tudo, dos contratempos, das intempéries, do sol castigante, das noites frias, das perdas e das vitórias. É tão bom saber que não estamos sós. Nunca estaremos sós em 2026. Você sabe por que a gente não vai estar só? Porque a gente vai orar, clamar e pedir. Não apenas por nós mesmos, não apenas por nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela nossa amada igreja de Vila Jaiara. Mas nós também vamos orar por todos os Bartimeus assentados à beira do caminho. E quando você passar por ele, o clamor deles vai incomodar vocês. Quando você passar por eles, você vai deixar de julgá-los pelas capas, ou querer arrancá-las à força, ou dizer que são indignos do reino dos céus. Mas você vai pregar esse Cristo que é o caminho, a verdade e a vida para ele. E eu tenho certeza que eles vão jogar essas capas fora, porque o Espírito Santo de Deus há de convencê-los do juízo, da justiça e do pecado. Mas Jesus também quer que nessa Jericó, assim como a multidão entrava, passava
e ficava debaixo da sombra, descansando, com refrigério e comendo tâmaras quando tinha. Jesus está dizendo, quem que são as palmeiras? Somos nós. Como diz o Salmo 92, versículo 12. Os justos são como palmeiras, plantadas. Onde? Na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. E que você seja uma palmeira que dê sombra, dê descanso, dê sossego, dê paz para sua família que vive junto com você. Que você seja aquele porto seguro, aquela sombra refrescante no pior dia da vida de alguém. Ele possa olhar e dizer, lá tem uma palmeira. Eu conheço uma palmeira plantada na casa de Deus. E eu sei que se eu for lá, eu vou encontrar uma sombra refrescante para minha alma. Eu vou encontrar frutos de sabedoria, de uma palavra, de um aconchego, de uma força. Pelo menos para dizer, eu estou aqui. Conta comigo. Conte com as minhas orações. Porque ele seguiu Jesus caminho afora, sim. Mas nós precisamos de Jesus. Mas eu também preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Então oremos uns pelos outros. Estenda suas mãos. Abaixe suas cabeças. Senhor Jesus, nesse momento, eu te rogo pelos seus filhos que estão aqui. Rogo por aqueles que não vieram, que nos assistem pelas redes sociais. Que o Senhor os alcance, Jesus, com toda sorte de bênçãos. Que quem não ora, possa fazer desse ano de 2026 o ano da oração. Que orem continuamente, incessantemente. Não apenas por si mesmos, mas por todos. E que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja com todos eles. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Feliz 2026. Amo todos vocês.